Você sabe o que é a glicação avançada e de que forma ela pode complicar a vida dos seus pacientes com síndrome metabólica? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, Nutris! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal da Escola do Nutricionista. O papo aqui é de nutricionista para nutricionistas. E o nosso assunto hoje é como o processo de glicação avançada pode comprometer a qualidade de vida e complicar ainda mais a síndrome metabólica dos seus pacientes. A glicação avançada é a reação que acontece entre açúcares e lipídios já oxidados com proteínas, e isso vai gerar muitos danos celulares. A partir da produção aumentada das espécies reativas de oxigênio ou radicais livres, o que a gente sabe gera de médio a longo prazo muitos danos celulares. E quando a gente fala em síndrome metabólica, sabemos que já é um processo inflamatório que o indivíduo tem no corpo. E essa inflamação é como se fosse um terreno minado, em que o processo de glicação avançada vai acontecer e isso vai complicar as situações já presentes ali nessa síndrome metabólica. Como nós sabemos, a dislipidemia, a hipertensão, a alteração da glicemia ou já o diabetes, a esteatose hepática e outras complicações relacionadas à elevação do colesterol dentro desses vasos. No caso específico do diabetes, presentes aí na síndrome metabólica, se esse paciente está sofrendo também um processo de glicação avançada, esse diabetes vai ter um risco maior de gerar complicações, como por exemplo a nefropatia, que é uma complicação renal do diabetes, a retinopatia, que é uma complicação a nível de retina, que pode gerar de médio a longo prazo a cegueira, a neuropatia, que acontece principalmente nos membros inferiores, superiores, em que o paciente vai perdendo a sensibilidade dos membros. Isso pode comprometer, de médio a longo prazo, essa percepção do ambiente externo, de dores. Então, por exemplo, é muito importante que a gente oriente o paciente com diabetes a prestar atenção a pequenas lesões, principalmente nos pés, nos dedos, porque essas lesões, com o tempo, mediante essa neuropatia, essa perda da sensibilidade dos nervos e também o processo de elevação crônica da glicemia, podem fazer com que esse paciente não oxigene adequadamente essas extremidades do corpo, e isso pode dificultar o processo de cicatrização. No caso de pequenas lesões, por exemplo, o paciente fazendo a unha, tirando a cutícula ou tomando a topada, ele machuca o pé, isso pode ter um processo de cicatrização muito lento, muito demorado, podendo chegar a necrosar esse tecido por essa dificuldade de cicatrização, que é o chamado pé diabético. E a glicação avançada é um processo que acontece de forma silenciosa e ao longo do tempo, que vai complicando silenciosamente também todas essas doenças presentes na síndrome metabólica. Existem 3 exames que o nutricionista não pode deixar de solicitar no seu paciente com síndrome metabólica, principalmente se esse paciente já tem o diabetes instalado, que são a hemoglobina glicada, que é um parâmetro que vai avaliar a glicemia média dos últimos 3 meses, e esse parâmetro é muito importante porque ele não é aquela glicemia pontual do dia, é uma média de como essa glicemia esteve ao longo dos últimos 3 meses. Então a gente consegue ter um panorama geral do passado recente desse paciente para ver como é que essa glicemia se comportou ao longo do tempo. Quanto maior essa hemoglobina glicada fica ao longo do tempo, maiores os riscos desse paciente já estar sofrendo esse processo de glicação avançada e tendo um risco maior de desenvolver todas aquelas complicações que eu falei no início. Um outro parâmetro é o malondialdeído, que a gente também pode solicitar, que é um marcador que avalia estresse oxidativo. Como assim? Quanto maiores os níveis do malondialdeído, maiores as chances desse paciente já estar sofrendo um processo oxidativo aumentado, e isso também comprometer de médio a longo prazo, gerando complicações dessa síndrome metabólica. Existe uma chance maior também, quando esse malondialdeído está aumentado, dessa glicação avançada já está acontecendo com mais intensidade, o que é muito ruim. E por fim, o LDL oxidado, que é um marcador também muito importante que precisamos solicitar. Esse LDL oxidado sinaliza a porção do LDL que já tem essa gordura oxidada. Isso é muito perigoso nos pacientes que já têm elevação do colesterol, do perfil lipídico e que já têm a síndrome metabólica. Por quê? Porque quanto maior a fração desse LDL estando oxidado, maiores as chances também desse paciente já estar sofrendo um processo de glicação avançada. E aí, quais são as complicações, de uma maneira geral, quando a gente fala em glicação avançada no paciente com síndrome metabólica? O aumento dessa glicação avançada altera as estruturas de colágeno
E quando a gente fala aí, por exemplo, em artérias, isso é muito ruim, porque essas artérias vão perder a capacidade de flexibilidade delas, podendo gerar degeneração precoce, doenças cardiovasculares, além de que essa quebra das estruturas de colágeno também vão causar um aumento de flacidez de pele, o que vai antecipar o envelhecimento de pele nesses pacientes. Ao aumento do estresse oxidativo, como eu já falei, e isso gera várias complicações quando o paciente já é diabético, hipertenso, tem colesterol alto ou está acima do peso, e leva também à piora de todas as doenças presentes na síndrome metabólica. Então, se esse paciente tem gordura no fígado, essa gordura no fígado vai avançar mais. Se ele tem uma resistência à insulina, um pré-diabetes, ele pode vir a desenvolver o diabetes. Se ele tem uma hipertensão, uma pressão alta, então isso pode gerar uma piora dessa pressão ao longo do tempo e assim sucessivamente. Ou seja, tudo que está relacionado à síndrome metabólica vai sofrer uma piora progressiva quanto maior o nível de glicação avançada. E aí, como é que a gente pode intervir através da nutrição para prevenir essas complicações, fazendo com que os nossos pacientes controlem esse processo de glicação avançada? Basicamente, através do controle de peso, e isso eu falo principalmente através da redução do percentual de gordura corporal e também da redução da gordura do abdômen, que é a gordura mais perigosa que gera todas essas complicações. Controlar o perfil lipídico, que é reduzir o colesterol total, manter o LDL sempre dentro do limite máximo, avaliarmos o LDL oxidado, e esse LDL oxidado precisa também estar dentro dos limites. Um HDL mais elevado é mais positivo porque ele tem um efeito protetor para o nosso organismo. Melhorar as defesas antioxidantes, e isso a gente pode fazer através da alimentação, através de alguns suplementos que eu vou citar daqui a pouco. Excluir alimentos processados, industrializados e um detalhe muito importante: os alimentos queimados, que são assados ou na brasa ou grelhados, que formam aquela crosta escura queimada que muita gente gosta, essa crosta escura vai piorar o processo de glicação avançada no nosso corpo. Então, o máximo possível a gente deve evitar o consumo de alimentos grelhados, assados e principalmente esses que formam essa crosta. O ideal é preferir os alimentos cozidos, porque a presença da água impede a formação dessa crosta, diferente dos alimentos assados ou grelhados que tendem a formar essa crosta. Incluir alimentos coloridos. Quanto mais a gente diversifica as cores desses alimentos, melhor, porque cada cor representa um componente antioxidante diferente que vai ter uma ação protetora no nosso organismo. Incluir o ácido graxo poliinsaturado, em que sua maior fonte é o ômega 3, tanto pela alimentação, pelo consumo de peixes, como sardinha, salmão, arenque, atum, mas também pela suplementação em cápsulas desse ômega 3. As gorduras monoinsaturadas também são muito protetoras. E onde é que a gente encontra essas gorduras? Em alimentos como abacate, azeite de oliva, as castanhas oleaginosas em geral, são fontes riquíssimas de ácidos graxos monoinsaturados que são muito protetores. Atividade física regular é sensacional e indispensável, tanto para o controle do peso quanto para auxiliar no controle do estresse emocional diário, porque a atividade física ela tem um benefício muito grande em facilitar a produção de algumas substâncias que geram bem-estar, que geram prazer, melhora do sono, tudo isso a atividade física regular promove. E a suplementação de alguns nutrientes, que é muito importante que o nutricionista fique atento a isso e sempre lembre dos nutrientes antioxidantes prescritos de forma isolada, via cápsula, como por exemplo, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, manganês, cobre. A taurina é um aminoácido muito importante também, vitaminas do complexo B. Então, para que a gente consiga controlar a evolução desse processo de glicação avançada nos nossos pacientes com síndrome metabólica, é muito importante que o tratamento seja feito de forma completa, em que a gente possa controlar todos esses fatores dentro do possível, e é muito importante que o paciente tenha uma adesão máxima possível, porque quanto maior a sua adesão a esse tratamento, quanto maior a adesão à mudança no estilo de vida, mais rápido você vai colher os benefícios disso. Você vai prevenir as complicações dessa síndrome metabólica, você vai conseguir manter os parâmetros de sangue dentro do limite ideal e com certeza você vai ter uma melhor qualidade de vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tornar os seus atendimentos em nutrição na síndrome metabólica de excelência. Aqui abaixo na descrição você encontra todos os links
de acesso à escola do nutricionista. Cursos, mentorias, o grupo VIP no WhatsApp exclusivo para nutricionistas e muito mais. Te vejo no próximo vídeo.